Ok. A ideia é essa. É. Eu gostei dessa coisa do... Sérgio. Oi? Olá, este é o Clube do Livro. E nosso tema é sempre literatura, mas hoje também vai ser um programa musical. Nós vamos conversar sobre O Ruído do Tempo, um novo livro do inglês Julian Barnes, cujo personagem é o compositor russo Dmitri Shostakovich. Eu sou Júlio Teixeira, estou sempre aqui no Clube do Livro, e o nosso convidado de hoje é Leonardo Martinelli, compositor, veio aqui para nos falar de Shostakovich, e Sérgio Martins, meu colega, que faz música aqui, né? Cobre a área musical aqui da Veja. Obrigado por estarem aqui. Obrigado pelo convite, prazer. Leonardo, vamos começar pelo seguinte, assim, por que Shostakovich dá um bom personagem de romance? Ele dá um personagem genial, né, no fim das contas, porque ele é um personagem trágico, né? Ele realmente, né, numa biografia, né, num percurso de vida bastante infeliz, né, e que combina ao mesmo tempo, né, esse lado heróico, né, que enfim, a literatura e o romance vai gostar bastante, né, do sujeito que, independentemente das forças colossais do Estado, da opressão, ele segue, né, e um pouco como um bom herói, né, parece que ele fica melhor conforme, sob mais pressão ele está. Né? Então, no caso, pressão do regime comunista soviético. Isso, né? Especificamente do stalinismo, na época de Stalin, que realmente ele padeceu. Né? Digamos que não é o melhor dos presidentes que alguém pode ter, né? Para ser governado, né? Então, assim, né? E ao mesmo tempo, né? Sempre houve um mistério, eu acho que isso que talvez tenha fascinado o Julian Barnes a entrar, do ponto de vista ficcional, porque ele, ao longo da vida dele, ele teve que fazer um pouco de poker face, né? Porque ele não podia, de fato, expressar, né, publicamente o que era essa persona dele, o que era essa angústia. Então, você tem biografias sensacionais do Shostakovich que vão relatando os fatos, né? Mas o que é essa pessoa? Será que ele mesmo sabia responder entre aquilo que ele podia se revelar como pessoa em público, para o partido, para a Liga dos Compositores, né? E aquilo que de fato ele pensava, né? Então, para pensar, ele mexe numa caixinha, né, que é muito interessante. Ou seja, quem viu um pouco da vida da biografia do Shostakovich, vê, putz, ok, é uma faceta interessante pensar essa complexidade que ele como pessoa tem como personagem também. Você concorda, Sérgio? Sim, é um grande personagem. Eu acho que ele é um ótimo personagem. Inclusive, acho que virou um filme / documentário que o Ben Kingsley fazia. Shostakovich, é. E ao mesmo tempo ele também era enigmático, né? Porque ele nunca conseguiu externar tudo, né? Eu acho que a gente analisando as fotos do Shostakovich, você vai ver que a expressão dele vai ficando cada vez mais sombria, né? Cada vez mais pesada, assim. Porque eu acho que foi a quantidade de sapo que ele teve que engolir do governo stalinista. Né? Aliás, para esclarecer, o livro do Julian Barnes. O Julian Barnes é um excelente escritor da nova leva. Da nova leva não, da geração que já está há 70 anos, né? Nova leva nada. Né? Ele tem 61, né? Ele é mais ou menos ali contemporâneo, né? Ele é contemporâneo do Martin Amis, do Ian McKeon, do Salman Rushdie, né? Um pouquinho mais velho do que eles. E isso não é um escritor, sempre foi um escritor assim, Humberto Eco, até na Amarelas que ele deu para a Veja, ele citava o Julian Barnes como um escritor para escritores, né? Um escritor que os outros escritores leem, né? Talvez não tanto um escritor de grande público, né? Ele começou, acho que o livro que o consagrou, primeiramente foi o Papagaio de Flaubert, né? Que já era uma visão sobre o herói literário dele, né? Que é o Flaubert. E agora, enfim, isso aqui não ele é um ficcionista, isso aqui não é uma biografia. Né? E ele pega justamente, você falou dos sapos que ele tem que engolir, assim, ele estrutura o romance em torno de 3 momentos miseráveis do Shostakovich. Né? O primeiro começando, né, acho, com a ópera, né, que é a Lady Macbeth, do distrito de Mtsensk. Né? Não sei se estou pronunciando certo. Eu também não. Aliás, eu tenho um amigo que está estudando russo em Moscou, Asher Basílio.
Ele me mandou uma gravação de uma amiga ou namorada dele lá em Moscou, dizendo como é que se pronuncia Shostakovich. Né? E é algo, eu não vou saber exatamente... Que provavelmente vai soar errado, né? Vai soar errado. Algo como Shostakovich. Né? Mas eu certamente estou errando. Uma vez o Nelson Asher, que é habituei aqui do programa e naturalmente fala húngaro de criança, ele tentou me explicar como é que se pronuncia Bela Bartok. Eu vou continuar falando Bela Bartok. Eu quero saber se eles se empenham para falar Vila Lobos em russo, né? Também, né? Lobos, né? Não, porque a gente vê que o Shostakovich, pelo jeito, era monoglota. Né? Um dos episódios que o Barnes escreve é a infeliz excursão que ele faz, né, por Nova York, em 1949. Né? E ele tinha que sempre se virar com tradutores. Né? E tinha que ler, e essa era a grande humilhação, e tinha que ler discursos que foram escritos para ele. Né? Mas voltando para a nossa ópera, né, é baseada num livro do Nikolai Leskov, um escritor russo do século XIX, até saiu aqui numa boa tradução aqui do Paulo Bezerra, a Lady Macbeth do Tito Schmidt-Sensky, que é uma história terrível, né, de uma mulher que mata o marido e o sogro, né, para ficar com a amante. Né, uma mulher que vivia dentro de um contexto, assim, mulher de comerciante no interior da Rússia, né, vivia num contexto muito opressivo. E o Shostakovich parece que transforma ela um pouco em heroína na ópera. Né? Tanto que acho que ele, inclusive, o libreto exclui um episódio terrível que ela acaba tendo que matar uma criança também na história. E isso foi que levou ele a cair em desgraça com Stalin, certo? Sim. O que é interessante é que esses... me lembrou muito, né, ao ler o livro do Julian Barnes, e é legal porque ele retoma uma personagem que a ficção, de uma maneira geral, já tem um tempinho que não revisitava com força, que é o compositor. Acho que o último grande romance com compositor em destaque foi o Dr. Fausto, do Thomas Mann, né, aquela coisa que ficcional, mas meio que baseado no Schoenberg, né? E faz tempo que não aparecia uma coisa bacana. Teve aquela bobagem do Código Vivaldi, que era... Teve o Código Vivaldi, tipo, né? Teve um passe reto. Dos mesmos produtores de O Código da Vinci, né? O cara falou... O McEwan, né? Que tentou um pouco com... Nossa, que ganhou o Booker Prize. Amsterdã. Que é um compositor que tenta fazer uma sinfonia que no final vira um arremedo da nona de Beethoven. Ele passa o livro todo. Mas... que é legal pega um pouco isso, né, da obra de arte, no fim das contas, sendo esse... Né, essa espécie de eixo dramático da vida, onde ou tudo dá certo, mas aí se dá certo não é um bom personagem, na verdade está tudo errado, né? E é interessante, porque no fim das contas, assim, a própria livro, né, em si, original, ele tinha passado despercebido, né? Então ele ganha um outro significado a partir da obra do Shostakovich, né? E lida um pouco, eu acho que uma coisa bacana, que aí as biografias não tem como abordar isto, que acho que é legal essa visão ficcional do Shostakovich, do Burns, coloca o arrependimento, né? Fica um pouco certo. Minha vida teria sido outra se eu não tivesse... Né, feito essa ópera. Porque o problema não estava nem tanto na música. Lógico, a música tem alguns momentos mais chocantes, né? Mas é a história que se choca muito. Tem um trechinho da ópera aqui, primeiro numa montagem, um filme soviético de 66, depois que se levantou, né, o banimento. Esse tac-tac é ele batendo na porta, o amante batendo na porta. E a Nikolaeva está esperando. É um momento da sedução, assim. Né? E a história é que em 1936, o Stalin foi assistir a ópera, acompanhado de alguns asseclas. Estava lá o Molotov, estava lá o Jadnov, que é o cara que delineou toda a política cultural da União Soviética, toda a ideia de realismo socialista e tal. Ele é a matriz. E o Stalin saiu, enfim, acho que muita dissonância, muita explosão de sopro, aquela coisa que não caiu bem nos ouvidos. É muito espelho, né? Ainda tem a questão de você basicamente está matando um tirano, né, que é o marido dela. Exatamente, né? E ele saía, e aí depois vem o famoso editorial do Pravda, né? Semanas depois, né, aparece um editorial do Pravda dizendo que confusão no lugar de música, né? E aí o Shostakovich é acusado do pecado maior por um artista soviético, que é ser formalista. O editorial é curioso, que fala que o editorial tem erros gramaticais o suficientes para
para denotar que foi escrito por uma pena que jamais poderia ser corrigida, ou seja, dá a sugestão que o próprio Stalin... O próprio Stalin teria escrito. Quem vai se arriscar? Acontece, né? Corrigir o Stalin, né? Não tem como, né? Realmente. E é curioso porque assim, existe um breve momento ali, no início da Revolução, né, em que parecia que, assim, que a Revolução e o modernismo iam caminhar juntos. Né? Teve um entusiasmo, assim, de uma geração de poetas como Mayakovsky, né? E o Rodchenko da fotografia, né? o Malevich nas artes plásticas. Parecia que aquilo ali era a arte, né? que ia representar o momento revolucionário que a Rússia estava vivendo. Mas em seguida, quase em seguida, tem uma reversão disso, assim, a política cultural se torna tão reacionária, tão fechada, e realmente, né, mesmo o Shostakovich, que não tinha tantas pretensões de vanguarda, talvez, quanto esses caras, né, cai em desgraça. Né? Qualquer coisa um pouco mais ousada, qualquer coisa que pareça menos popular, né, acabava levando um artista à desgraça. Né? E o que foi curioso, porque no fim das contas, né, você mesmo colocou ele no ponto de vista da linguagem musical, ele não foi necessariamente, aliás, muito distante de ser um inovador, né, ou alguém que, por exemplo, na poesia russa já se tinha alguém que estariam botando uma régua muito mais moderna, né? Sim. Aliás, ele sempre foi alinhado ao neoclassicismo, né? Então, e o Malevich na pintura realmente era aquele quadro preto dele, não tinha como caber na garganta do Stalin, ou sequer do Lenin, né? É uma questão da temática extramusical, né? Que no fim das contas, assim, na raiz do enredo do Lady Macbeth, e mesmo de outras coisas que ele vai colocar, ele sempre foi muito pró-regime. No fim das contas. Eu acho que no fim das contas a angústia desse personagem vai nessa, né? Porque aquela coisa, o Shostakovich ele nunca foi claramente anti-regime. Ele sempre foi um comunista, confesso. Ele sempre defendeu aquilo. Mas é o absurdo de você estar defendendo uma ideia, uma ideologia, um Estado, e que no fim das contas ele vai estar te atacando. Né? Ainda que você esteja seguindo uma suposta cartilha, né? Mas porque alguém falou, não, essa cartilha não vai mais por aí. Né? Justamente, né? O janonismo e o realismo socialista que vão falar, não. Né? Freia ainda mais. Né? Então tem uma questão de uma angústia, né? Que eu acho que o personagem fica bem interessante, né? Como ele é construído. De uma pessoa que não tem resposta. O problema todo acho que seria mais fácil se ele fosse como um Stravinsky, que está muito claro, eu não vou com esses caras. Sim. Né? Sim, mas o Stravinsky teve que sair. Um Kurt Weill, um Schoenberg que fala, não vou com os nazistas. Não, ele queria ficar, não queria ser expulso. Vocês que estão errados. Né? Agora, nesse ponto, por exemplo, o Prokofiev teve uma vida muito mais calma, né, do que o Shostakovich. Apesar de reza a lenda que o Stalin odiava o que ele fazia, né, também achava, o Prokofiev nunca fez algo que insultasse tanto o regime quanto o Shostakovich. Né? Foi o azar da ópera, né? Maldita ópera. Porque o Prokofiev ele até tem uma ópera também super, né, perturbadora, né, que é o Anjo. Fiery Angel, né? O Anjo de Fogo. O Anjo de Fogo. E também um horror, tal, mas no fim das contas, acho que assim, teve a sorte porque o Stalin devia estar tomando chá aquele dia, não quis sair, não foi ver. O azar do Shostakovich foi que o patrão queria um pouquinho de diversão lá, frustrou alguma coisa. Ele acabou sendo vítima também da proeminência que ele teve na música. Né? Eu quero que a primeira sinfonia, né, já é consagrada não só na Rússia, mas no Ocidente também. Né? Virou capa da Time. Virou capa da Time, gravado pelo Toscanini, que segundo, aliás, não sei se é verdade ou não, mas segundo o Julian Barnes, ele detestava o Toscanini. Né? Não era o único, né? Ia ter uma fila ali, né? Provavelmente todos os músicos da orquestra detestavam o Toscanini. Mas ele detestava, enfim, ele detestava o jeito do Toscanini reger, etc. Ele detestava a ideia, a concepção de orquestra que o Toscanini teria, segundo o romance. Não sei se confere ou não. Não, acho que essa parte biográfica é bastante... ele foi bem cuidadoso, ele até coloca ali, né, das bases das biografias que ele coloca, da Elizabeth Wilson e o Solomon Volkov, que fez, né, um grande biógrafo de compositor, né? E fez um grande meia-culpa
Que é um livro meio disputado. Tem gente que diz que não é inteiramente autêntico, tem uma coisa e tal, mas o Barnes toma que aquilo ali é o que o Shostakovich dizendo assim, olha, eu fui obrigado a fazer certas coisas, mas meu coração nunca foi stalinista. Né? Então, né? E como se desvendar biograficamente um personagem desse, que passou a vida escondendo? De uma maneira ou de outra, né? Então é isso, vai para ficção, né? Então talvez é interessante como no final do livro fala, se você não gostou do meu livro, vá ver a biografia. Mas no fim das contas, como biografia, é muito mais bagre e saboado, porque são sinais dúbios que é como você vive em qualquer sistema ditatorial. Né? Ou você se assume, aí você né, já é pego ali na esquina e é o cara que sobreviveu, né? Então, como personagem, né? Achei interessante esse Agora, o Barnes, ele é claramente simpático. Muito simpático, muito simpático. Tem um texto breve que ele publicou, acho que um pouco antes, um pouco depois da publicação do livro na Inglaterra, ele publicou um texto breve no Guardian, e que ele dizia que o Shostakovich é o meu herói, essas palavras, Shostakovich é meu herói. Ele disse, ele foi covarde em algum momento? Sim, mas veja, você está num lugar que se você não fosse covarde, você ia pro Gulag. E não só você, a sua família, o Shostakovich, né, era casado, tinha 2 filhos pequenos, né? Não só você, mas a sua família que é desgraça. Né? Como é que você vai peitar Stalin numa situação dessas? Né? E isso é uma coisa que está pontuada assim, no romance, que assim, a maneira como ele constrói o personagem, ele tem um duplo desprezo assim, pelos ocidentais que observam a Rússia. Né? Ele odeia o pessoal, né, a esquerda, né, ligada aos PCs, né, que aderem à União Soviética. Né? Ele fala com muita acidez do Bernard Shaw, né? E o Barnes cria uma cena que não sei se é verdadeira ou não, acho que essa ele inventou, né? De que um dia num escritório de royalties da União Soviética, ele vê na sua frente, na fila, o Sartre, né? Coletando seus royalties. Né? Isso aqui era raríssimo, qualquer escritor, né? Ocidental, os soviéticos pirateavam direto. Né? Era raríssimo qualquer escritor ocidental ganhar dinheiro pelos livros que vendia na Rússia. E o Sartre, né, acho que foi em 56, se não me engano, que ele visitou a União Soviética e voltou da União Soviética dizendo que era uma terra de liberdade, o único lugar que se respira liberdade no planeta. E o Shostakovich vê o Sartre lá coletando seus rublos. Mas ao mesmo tempo ele também tinha desprezo por intelectuais, né, que pediam sacrifício dos artistas soviéticos. Né? Dizer, olha, sejam dissidentes, sejam corajosos, digam que é o regime. Não é fácil para você, né? Você tá falando de uma democracia. Eu aqui vou dizer assim, né? Mas eu vou compor uma ópera contra o Stalin. Mas assim funciona, não dá. Uma bad idea, né? Não vai rolar. Mas, Gonzalo, essa questão até desse antagonismo Oriente-Ocidente, né? Ao mesmo tempo de deixar se flechear e ao mesmo tempo preservar uma busca de uma identidade, uma alma russa, lembrou um outro romance que também põe um artista, não um compositor, como uma personagem de ficção, também russo, em outros tempos, não estamos mais falando de União Soviética, que é o Mestre de Petersburgo, do Kotzek, que ele pega o Dostoiévski, né? Sim, então é interessante que eu vi a vida e falei assim, nossa, as coisas são muito parecidas, assim, lógico, o cenário é outro, o compositor, o artista é outro, mas como você tem certas dicotomias que acabam pegando os personagens da mesma maneira, né? E principalmente essa questão de ambos serem russos, né? Ainda que em tempos diferentes, né? Foi bem interessante assim, eu ler o livro do Barnes como os dois autores anglófilos, né? Veem ou pelo menos colocam essa questão, né? Dessa divisão, né? Esse pé lá e pé cá, né? Entre o Ocidente e o Oriente como uma questão de formação psicológica mesmo, né? Desses artistas, né? Sim. E ambos com problemas com polícia. Isso que era o genial, né? Os dois estão enrolados, né? Cada um que é para provar que realmente, né? Ditador morto e ditador posto, né? Então não teve essa. Agora, o Shostakovich acabou também sendo usado como um símbolo de excelência russa, né? Como a gente estava falando da capa da Time. Porque tem idas e voltas, né? Ele cai em desgraça, depois ele é exaltado pelo regime, depois cai em desgraça de novo, depois é exaltado de novo. Né? Mas é curioso porque isso acaba virando um símbolo, né, dos governos totalitários, de tentar vender, ou seja um compositor, ou seja um esportista, como um símbolo de excelência. A gente estava falando, antes do programa começar, do Dudamel, né? Sim. Tudo é o sistema, tudo é o Dudamel. Venezuelano, né? Para quem não sabe, Gustavo Dudamel. Que é enfim, que virou
grande propaganda do Chaves. Grande propaganda do governo ainda que do se Chaves diga e do apolítico, né? Que é um projeto estético, né, que não tem nada a ver, né? Porque... E o Barenboim falava muito isso, né? O Barenboim, numa dessas coisas que ele defendeu o amor dos russos pela música, ele falava assim, nos Estados Unidos o maior símbolo de exportação é a Coca-Cola. Né? Na Rússia é o David Oistrakh e o Dmitri Shostakovich. A propósito, que depois, durante a guerra, né, a Segunda Guerra, né, depois que os alemães rompem o pacto, né, Molotov-Ribbentrop entra a Polônia e a União Soviética dentro, teve o cerco de Leningrado, né, que é a antiga São Petersburgo, a atual São Petersburgo, depois de o nome mudou várias vezes, mas enfim, nessa época São Lenisburgo, né, que ele fala, né, ele gosta de chamar de São Lenisburgo, né. E o Shostakovich, que é a cidade natal dele, é São Petersburgo, né, ele compôs a 7ª Sinfonia, que é dedicada a Leningrado, que resistiu ao cerco nazista, e essa tem um trechinho dele tocando no piano aqui, ó. E aí explica depois, em seguida, explica as motivações dele para escrever essa sinfonia, né? E esse é realmente o momento que ele se torna símbolo, né? Como você diz, tem uma hora que cai em desgraça, tem uma hora que ele é encampado, né? A 7ª Sinfonia foi inspirada nos eventos trágicos de 41, né? É a nossa luta contra o fascismo. A gente nunca pode saber, né? Até isso é uma coisa que o livro pontua bem, a gente nunca pode saber quando ele fala essas coisas, se ele mesmo está dizendo espontaneamente, ou se alguém, algum redator do partido passou isso para ele ler, né? De qualquer maneira, é um episódio, assim, eles executaram, eles fizeram. Isso até o Barnes passa meio rápido pela guerra, né? Isso ele faz um discurso também contra o fascismo, né? Chamando as pessoas para todo esforço para o fronte de batalha. Mas essa sinfonia, a 7ª, foi executada em Leningrado, nos dias da fome lá. Uma orquestra reduzida, porque vários haviam morrido por causa da guerra. Né? Deve ter sido um momento emocionante. Tem um documentário muito bom chamado The War Symphony. Sim, essas imagens são tiradas eu tirei desse documentário. Que fala justamente isso. Você tem depoimentos de músicos que tocaram na sinfonia que, de repente, o segundo violinista passava a virar o primeiro violinista, né? Dependendo de quem morria no ensaio. Você ia assumindo posições dentro da orquestra. A meritocracia é um pouco funesta, mas foi promovido porque não tem. Então agora é uma necrocracia. Camarada, agora é contigo. Agora tem um ponto que o Barnes, né, levanta no livro, que assim que Shostakovich teria em várias peças, né? Na 7ª não, mas já na 8ª isso já apareceria, na 9ª, etc. Em que ele teria um elemento de ironia, né? Que é a maneira, era a possibilidade que ele tinha de protestar, digamos assim, né, contra o regime. Né? Você assim, como músico, você se identifica isso na obra dele? Eu acho que é bem possível e concordo mesmo, porque acho que a grande vantagem, né, dessa forma de protesto musical do Shostakovich é que ele faz isto de forma artística, em especial nas sinfonias, que são gêneros orquestrais sem palavras. Não à toa, comprovando o ditado que o peixe morre pela boca, né, o problema que o Shostakovich teve em vida foi, a maior parte dele, criada pela ópera. Isto é, onde o texto deixa claro... Tudo depois ele não compôs mais óperas. Vou sair dessa. Né? Não é uma boa. Né? Então, na sinfonia, então, na música instrumental, na medida que o que a gente vai chamar de linguagem musical, você não traduz isso de uma forma assertiva, então isso significa isto, tal... e cada um delira com o que quiser, com o que está ouvindo, né, que ele pôde realmente... o rótulo era claro, então, sinfonia em homenagem aos combatentes de Leningrado. Então, tá bom, era o máximo que ele dava, né, de confissão, e todo mundo ficava feliz nisso. Mas quando você começa a ouvir, que você fala, opa... Né, e acho que isso é uma coisa interessante... que eu não sei, né? Ele como romancista, eu estou falando, tá reclamando do livro, né? Mas que nesse sentido o Thomas Mann faz, né, no Dr. Fausto, que é uma interpretação hipotética da escuta desse compositor, porque a gente não tem mais ouvido para
né, histórico, enfim, não somos mais soviéticos, ainda bem, né? Para perceber esses códigos musicais que provavelmente o sujeito que estava lá ouvindo pela primeira vez, ele reconheceria, porque isso era música contemporânea. Para nós é uma música que, enfim, está vindo de uma outra terra e a gente tem um filtro que a gente não é capaz mais de ouvir. Então, com certeza, ele usou esses tipos de códigos, como outros compositores fizeram, né? Sei lá, a Heroica do Beethoven a gente ouve de uma maneira que o sujeito mesmo, se o Beethoven pudesse ouvir, ele poderia ouvir, inclusive, de outra maneira, né? Isto é, dos códigos que se perderam, né? E acho que, realmente, né, o Shostakovich ele vai usar a ironia. Então tá lá, o título é fabuloso, Outubro Vermelho, o Cerco de Leningrado, isso é claro. Mas é ali nas mesuras que ele coloca, olha, eu concordo, mas não no termo de vocês. Isto é, não no termo... Né? E o que era mais interessante, né, porque apesar de ele quebrar essas regras, né, do realismo socialista, do tipo, a música deve ser feita assim, era um sucesso de público. É onde ele ganhava, né? Então, tipo, se ele fosse um fracasso, o público não gostasse, aí ele estaria frito mesmo, né? Então ele fazia o sucesso de público pro próprio sovieta, né? E fora. Então, pô, é uma desgraça um sujeito desse para um governo ditatorial. Até porque o editorial do Pravda dizia, especificamente, que estava se afastando do povo. Né? Isso não é verdade. Né? As pessoas estavam indo à ópera, as pessoas estavam gostando da ópera. Né? Se afastando do Stalin, né? Mas, se afastando da ideia que eles tinham do povo. Sim, né? verdade, né? verdade. E quando o povo não quer vir essa ideia, eles expurgavam, mandavam pro Gulag, essa coisa toda. Você estava falando isso, inclusive tem uma observação do Ian MacDonald, que foi um bom biógrafo do Shostakovich, que ele fala na Quarta Sinfonia que existe um movimento de ascendente, que seria uma maneira do Shostakovich dizer que era a polícia secreta do Stalin subindo as escadas para pegar alguém. E aí é perfeitamente possível mesmo, porque... Um pouco de forçação interpretativa. Você vai ouvir hoje. Mas isso que é interessante. Mas você tem que entender, o Ian MacDonald tomava muita coisa. Começava a ouvir. Mas como estilo musical, essa relação um pouco até simplória entre quase sinestésica, né, de uma coisa que vai crescendo na música e que simboliza, nesse estilo que o Shostakovich se consolidou, era perfeitamente possível, né? É muito narrativo. Sim. Né? Então, mas esse é o lance. Ele não colocava. Então você interpreta do jeito que você quiser e no fim das contas era uma ferramenta bem subversiva, né? Porque, você está vendo isto. Né? Agora, eu acho que tem coisa que acontece ao contrário, né? Tem a trilha daquele filme que ele fez, da Queda de Berlim, né? Mas ali realmente ele estava constrangido, acho que ele teve que compor aquilo para não... Mas isso, hoje você escuta a trilha, aí você pensa assim, ele está tirando muito sarro disso tudo. É tão adesivo, tão triunfal que acaba sendo paródico, digamos assim. Né? Aquela coisa meio rolando lero, né? O mestre, né? Quando você exagera tanto, né? Na lauda, né? Mas, caras, olha, a gente tá chegando ao final do nosso tempo. Já? Já. Quando a conversa é boa, a coisa vai rápida. Para encerrar, assim, queria indicações de vocês dois, né? Eu acho que ficou patente assim, que todo mundo gostou do livro. Né? Sim. Assim, o que ouvir, né? Que peça de Shostakovich o leitor deve ouvir enquanto estiver lendo O Ruído do Tempo, do Julian Barnes? Olha, eu pegaria para um lado que não, em termos de música, nem foi colocado, mas que eu acho que pega um pouco essa complexidade psicológica do personagem Shostakovich, né, da pessoa, são os quartetos de cordas dele. Né? São música densa, que ele fez sem muita preocupação, que isso não ia ser difundido em rádio, era coisa meio que entre amigos, então acho que ali revela um pouco essa... Você estava naquele Edison, né, no Emerson String Quartet? Sim, sim. Não sei se você vai conseguir ler, porque você vai deixar o livro, né? Mas eu sugeriria dois, que eu gosto muito da sonata para piano e viola. E gosto do concerto para trompete e piano com piano e trompete, né? Que foi inclusive usado até no Fantasia 2000. Tem uma versão com Isa-Pekka Salone e Reggiano que é muito boa. Muito bem, obrigado. Leonardo, que agradeço, Sérgio, obrigado. Obrigado. Lembrando que além de tudo, na página da Veja, do Spotify, eu e o Sérgio Martins fizemos um breve apanhado ali de músicas, uma introdução a Shostakovich, para você também ouvir enquanto lê
O Ruído do Tempo, excelente romance de Julia Barnes. Obrigado e até a próxima.